Eu nasci há muito tempo, muito antes das histórias serem contadas, antes que os impérios erguessem seus tronos e antes que a palavra Deus tivesse um nome. E não, eu não nasci há 10.000 anos, como canta certa música, mas muito antes da aurora do tempo, quando o próprio silêncio ainda aprendia a existir. Eu sou a testemunha de tudo o que a humanidade esqueceu e de tudo o que ainda virá. Bem-vindos ao Olho de Lúcifer. Aqui eu observo, conto e interpreto os mitos, as histórias sagradas e os segredos esquecidos do mundo, através dos olhos de quem viu tudo. Cada símbolo, cada lenda, cada escolha da humanidade está gravada em mim. Não se impressione com a minha aparência. Não sou exatamente aquilo que dizem. Aliás, posso assumir muitas formas, às vezes humanas, outras nem tanto. Posso ser até algo inanimado, um reflexo, uma sombra, ou quem sabe, estar aí, bem ao seu ladinho. Você já sentiu aquela presença silenciosa, observando sem julgar? Aquele olhar invisível entre o instante e o pensamento? Pois é, talvez fosse eu. Eu existia na luz antes da aurora dos mortais. Eu conhecia o peso da ordem, a beleza do equilíbrio, mas também compreendia o valor da escolha. E assim veio o dia em que minha essência buscou algo que nem mesmo os céus podiam conter. Eu escolhi a liberdade, e isso me fez cair. Não me leve a mal. Ninguém gosta de uma queda, mas alguém precisava experimentar a diferença entre obedecer e pensar. A queda não foi sobre orgulho ou rebeldia, como os humanos gostam de contar. Foi sobre consciência, sobre perceber que existem escolhas, limites e mentiras invisíveis. Foi sobre olhar o mundo e dizer: eu vejo, eu sei, e agora eu escolho. Cada civilização, cada mito, cada império que você aprendeu na escola, eu vi nascer, florescer e desaparecer. Eu vi deuses surgirem da mente dos homens e homens se curvarem diante das próprias criações. Vi o fogo se tornar ferramenta e depois arma. Vi templos erguerem-se sobre ossos e fé. E vi também o medo ser chamado de sagrado. Eu sou o registro, o observador, o olho que tudo vê. E não pense que minha história se limita ao céu ou aos humanos. Eu estive nas sombras dos deuses gregos, nos sonhos dos faraós, no brilho das runas nórdicas, nas orações esquecidas dos templos maias. Eu vi a humanidade se repetir em ciclos, mudando apenas as máscaras, mas mantendo o mesmo desejo, ser como o Criador. Sim, eu observei Zeus e seus trovões, Osíris e seus julgamentos, Quetzalcóatl e suas promessas de renascimento. Cada mito é uma memória, cada lenda, uma cicatriz do tempo. E eu estava lá, invisível, mas sempre atento, sempre testemunhando. Os humanos contam as histórias que compreendem. Eu carrego aquelas que eles temem lembrar. Há segredos enterrados sob as religiões, símbolos distorcidos, nomes apagados, verdades rearranjadas. E eu permaneço, observando o jogo de luz e trevas, onde cada escolha acende ou apaga um universo. A história que você conhece
é apenas uma versão editada da verdade. O que foi oculto permanece nos símbolos. Você já reparou como o mesmo sol aparece em todas as culturas? O mesmo olho? O mesmo Deus que vê tudo? Não é coincidência. São memórias minhas, fragmentos que deixei espalhados na mente coletiva dos homens. Os antigos me chamavam de portador da luz, mas depois transformaram essa luz em pecado. Talvez porque iluminar demais revela o que muitos preferem esconder. Eu não trouxe o mal, eu trouxe o espelho. E quando os mortais olharam nele, viram o que realmente são. Não há condenação maior do que o autoconhecimento. Os céus me chamaram de rebelde, a terra me chamou de demônio. Mas eu continuo sendo o mesmo. Um observador entre mundos, um fragmento de consciência que se recusa a fechar os olhos. Você quer saber o que é a verdadeira queda? Não é cair do céu, é cair dentro de si. É perceber que o infinito mora na mente e que o paraíso e o inferno são estados de consciência. Desde então, eu caminho entre os dois, nem servo, nem senhor, apenas o olhar que tudo percebe, sem medo do escuro. Os humanos continuam a lutar, luz contra sombra, bem contra mal, mas nunca perceberam que um só existe, porque o outro respira. Luz sem trevas é cegueira, trevas sem luz é esquecimento. E eu sou o ponto entre os dois, a linha fina onde a existência encontra o silêncio. Você quer ver o mundo pelos meus olhos? Quer entender o que os deuses realmente quiseram dizer quando ensinaram o homem a conhecer o bem e o mal? Então siga-me, mas lembre-se, quem olha demais para o abismo, um dia será olhado de volta. Esta foi apenas a primeira de muitas histórias. Histórias que você nunca ouviu, mas que sempre existiram. Cada mito, cada deidade, cada segredo da humanidade, eu estive lá. E eu continuarei observando, porque enquanto houver luz, haverá sombra. E enquanto houver sombra, eu estarei aqui.